Olá, meu nome é Guilherme Llorei Cavalcante, sou estudante do terceiro ano de Engenharia de Produção da Poli, e esse aqui é o meu trabalho para o Cicusp 2025, que é sobre estratégias de economia circular aplicadas ao descomissionamento de plataformas FPSO atuais e futuras. É um projeto que foi feito no Relab, o Laboratório de Confiabilidade do Departamento de Engenharia Mecatrônica. O projeto é de minha autoria, com coautoria do professor Dr. Renan Favarão, e a orientação do professor Gilberto Marta. Falando um pouco sobre a motivação do projeto em si, então, basicamente, a tecnologia de FPSO, que, enfim, em termos pouco técnicos, essencialmente é uma plataforma de extração de petróleo que é montada em cima do que antes era um barco, enfim, é construída para ser móvel, né? Ela, enfim, fica ancorada e etc., mas essencialmente é um grande navio. Mas a grande questão é, qual que é a motivação desse projeto, né? O que acontece é que você tem atualmente um grande número de plataformas que elas estão chegando no final da sua vida útil, né? Que é em média 20 anos, várias delas já excederam essa vida útil média, o que nos leva a esperar que num futuro bastante próximo elas terão de ser descomissionadas, né? E a grande questão é que atualmente ainda não existe, enfim, dadas todas as pesquisas que a gente fez, levantamento de bibliografia e etc., você ainda não tem um método muito claro de como descomissionar essas plataformas, considerando aspectos, enfim, de economia circular, né? Então, tanto ambientais quanto econômicos. E aí a grande questão é, você vai ter essa necessidade de forma crescente nos próximos anos, e você precisa de um método mais robusto para conseguir descomissionar essas plataformas de maneira eficiente e segura. E é aí que entra o projeto, né, com uma metodologia essencialmente de uma pesquisa aplicada, né, de caráter exploratório e descritivo. Basicamente, os objetivos, né, desse projeto de iniciação científica são três, né? Primeiro foi a revisão sistemática da literatura, então foi feita uma revisão tanto em base nacional quanto em base internacional, uma revisão sistemática. Segundo, uma construção de uma árvore funcional do topside, né, que, enfim, tudo que está na parte de cima da FPSO, com ênfase principalmente no sistema de processamento primário. Esse é um projeto que está dentro de um outro projeto tocado pelo OTIC, né? Então, é basicamente um braço de um projeto muito maior. E aí o processamento primário foi a parte que coube a mim nesse projeto de iniciação científica. E em terceiro, é o desenvolvimento do framework de tomada de decisão para descomissionamento, enfim, o possível destino de cada um dos equipamentos descomissionados. Falando sobre o nosso primeiro produto, né, por assim dizer, desse projeto, que é a árvore funcional. Então, o que você tem aí é o sistema de processamento primário, que foi a parte que me tocou. Enfim, basicamente ela é dividida em quatro subsistemas. O primeiro é o de separação primária, que ele não tem subdivisão, e os outros três subsistemas, um para remoção de água, estabilização de óleo, e outro relativo ao gás. Enfim, acho que não vale a pena ficar comentando muito exaustivamente, mas basicamente o grande objetivo dessa fase foi mapear o que tem em cada um desses subsistemas e chegar no nível atômico, por assim dizer. Então, cada um dessas caixinhas com um índice de quatro números, basicamente é um equipamento por si só, né? E aí, enfim, não tem nenhuma outra subdivisão. E aí isso fica, enfim, permite que a gente aplique o framework que eu vou mostrar a seguir, que basicamente serve para dar o devido destino para cada um desses equipamentos. E aqui, por último, é o framework. De novo, eu acho que não vale a pena ficar falando a respeito dele, mas de uma forma geral, basicamente ele leva cada um dos subsistemas, né, e suas respectivas subdivisões, e leva em consideração basicamente quatro destinos, que primeiro seria reutilizar, segundo reciclar, terceiro descartar, com essa ordem de prioridade, e sempre considerando, né, já que a gente quer que isso seja de fato aplicado na prática, sempre vendo se isso é economicamente vantajoso ou não. E aí você sempre tem a opção de vender, que enfim, ah, vai ser o que eventualmente vai ser posto caso seja inviável que, enfim, uma reutilização, uma reciclagem seja realmente aplicada em algum caso. Enfim, essencialmente esse é o projeto. Agradecer principalmente ao professor Renan Favarão, que foi o meu grande orientador, ainda que não oficialmente, ao PRO, à FUSP, que foi quem deu o suporte aí para toda essa pesquisa, ao Relab e ao OTIC. É isso e muito obrigado.